Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é 3 de dezembro, são 19 horas e nós estamos começando mais um episódio do nosso Contando Histórias. E hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial que me chamou muito a atenção pela sua positividade. Sandra Ferrer. Sim, Sandra é psicóloga, é terapeuta, é uma das cofundadoras da Casa de Sonhos, é também editora da Emoções Positivas. E hoje ela vai nos contar uma história muito interessante com 3 personagens muito ricos: o Vitimento, a Maga da Consciência e o Diamante. Exatamente. E nós vamos fazer um link com essa história que ela vai nos trazer e também com a nossa vulnerabilidade. Então eu te convido agora para a gente sentar à sombra do IP da Casa de Sonhos e receber a nossa querida amiga Sandra Ferrer. Vou convidar você agora, Sandra, para estar com a gente. E pronto, ok. Já está convidada, apenas aguardando você chegar. Ai, querida, seja bem-vinda. Gratidão, meu amor. Muito bom estar aqui. Uma honra sempre receber você com essa alegria, com essa vibração positiva, né? Com tanta energia que alcança cada um de nós quando a gente recebe você. Pode ter certeza. Ai, que bom, que bom. Fico muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito feliz. Então, minha querida, me conta um pouquinho sobre essa história que você resolveu nos contar hoje. Tão rica. É o show Mimimi, né? Uhum. Na verdade, eu acho que ele é fruto, esse trabalho é fruto até talvez da minha própria vida, assim, né? Que várias vezes eu parei a minha vida, ou achava que tinha parado a minha vida, em função de auto-julgamento, em função de necessidade de ser perfeita, enfim, todas essas coisas. O que todos nós E fazemos, aí Sandra. que todos nós fazemos, né? E aí quando a gente para a vida, a gente simplesmente para se julgar, para se punir, e Exato. aí partes de nós acabam ficando presas. E aí a nossa vida não anda, é uma engrenagem que é como, porque a gente é uma engrenagem, a vida é uma engrenagem. Sem dúvida. Então é como se a gente parasse, travasse, né? E por quê? Porque a gente fica muito focado naquilo que nos falta, E não- na história dessa falta, e a gente não olha para onde isso nos impulsiona. Perfeito. E assim com a dor, e assim com tudo, que a gente fica focado naquilo que nos fere, entre aspas, na história da nossa ferida, e não na potência de cura que nós temos e que ela está ali vibrando para que a gente se conecte. Então, assim, eu sempre segui muito o Google Verso, né? Vocês vão me ouvir falar muito em Google Verso. Por que Google Verso? Porque eu sempre falava para os meus pacientes que o universo conversa com a gente conversa com o universo, que existe algo muito maior do que só a gente aqui, e que se a gente vibra, se a gente pensa positivamente, se a gente foca nas soluções e não nas problemáticas da vida e tal, as coisas acontecem, o universo conspira a favor. Mas eu não tinha uma maneira de fazer com que eles entendessem como isso acontecia. Então eu criei essa imagem do Google Verso, bem analogia ao Google mesmo, né? Então, como é que é isso? Tá, eu clico lá no Google, peço uma informação, ou vamos falar até do Instagram. A gente pesquisa, fala sobre isso, a gente poderia até comparar isso, fala sobre isso, que a gente pensa sobre isso, né? E Sim. aí, de repente, essas coisas vêm aparecendo, a ponto da gente falar assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu nem falei nada, né? O que é espionagem? Enfim. E aí, eu sempre, e por conta desse Google Verso, eu sempre senti que existia algo mais que me movia. Podia chamar de intuição, enfim. O que eu mais acho que seria intuição mesmo. Sim.
E eu brincava falando que as coisas piscavam. Os livros piscavam para mim, as pessoas piscavam para mim. Até tem a nossa história, né? Então, assim, aí tem aquelas coisas assim, né? Que pisca. Não, eu não sei o que eu vou fazer aqui, não sei nem quem é essa pessoa, mas está piscando para mim, eu vou. É um chamado. Com o passar do tempo, eu percebi que isso é o quê? Você sentindo para onde está indo a sua consciência. Uhum. E essa consciência é onde está indo a sua energia. E você segue. E eu obtive muitas coisas em relação a isso, em função disso, né? Perguntas que eu me fazia, de repente um livro piscava, eu falava, bom, então já que é o livro, já que mostrou o livro, mostra a página. Aí eu abria, estava lá, né? Então eu falei, então vamos fazer um upgrade dessas coisas também. Legal. E eu sempre pensando em como trazer esse conceito para as pessoas que eu atendia. E nessa época que eu pensava sobre isso, eu comecei a atender um padrão muito repetido, que era de vitimização, auto-julgamento, de julgamento para com o outro também. E aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa ali. E as pessoas não iam não porque não tinham capacidade. Elas não caminhavam não porque não tivessem capacidade, não porque não tivessem habilidade, mas porque não se reconheciam. Ou estavam ocupadas ou preocupadas em seguir um modelo do outro que não era o seu. Sim. E isso levava as pessoas sempre, eu podia até ter trazido, para uma piscininha, eu mostrava sempre um cocôzinho, né? Falava assim, você fica nessa piscina aqui. Só que esse lugar já é tão comum e tão normal para você que você não sente isso. Então, quando a gente para de se julgar e que começa a olhar o mar de possibilidades que existe na vida da gente, que a gente traz para a consciência, viver nessa consciência em busca das possibilidades e em busca da positividade no sentido de reunir coisas que nos façam sentir melhor, que nos tragam um bem-estar verdadeiro, e aí a gente precisa fazer essa mudança, que eu digo que é a mudança de mindset, sair dessa coisa do vitimento e vir para isso da consciência, que é você focar no mar de possibilidades que você tem. E nessa época eu comecei a fazer um curso de gamificação para psicólogos. Sim. E aí, na primeira semana, na primeira aula, semana gratuita, a Camila Rabuski do Mundo MyPath traz a personagem que ela criou, que era a Guerreira dos Sonhos. Sim. E aí, assim, uma pessoa, ela nos dava um desafio. Olha só, vocês agora criem um personagem para vocês. Aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer, né? E eu falava muito de consciência naquela época. Eu falei, e aí, o que eu vou fazer? Psicólogo da consciência? Não queria psicólogo da consciência. Fadicha, bruxinha, que as pessoas às vezes chamavam assim também. E aí eu criei, então, a maga da consciência, que foi o primeiro personagem. E ela tem aqui, nessa varinha de condão dela, é o símbolo da psicologia. Por que isso? Porque durante muitos anos, até encontrar o Bruno Rodrigues do Marketing para Psicólogos, eu achava que eu tinha que ser outra coisa para fazer o que eu estou fazendo hoje. Então, porque eu achava que as coisas que eu pensava em fazer não cabiam dentro da psicologia. Até porque eu venho de uma história de terapia holística 14 anos antes de ser psicóloga. Soma-se aí 30 anos atendendo pessoas, 31 anos atendendo pessoas. Então, o que aconteceu? Eu me deparei, né, aí eu criei a personagem. Falei, o que ela tem? Ela tem lábia, ela tem conhecimento, ela tem uma coisa que é, de repente, olhar para o outro e saber o núcleo da questão. E ela tem uma maneira de conduzir interessante. Recentemente, eu tive a intuição de que, na verdade, o mago da consciência após o processo, você se torna maga da sua consciência. Legal. Né? Eu estou até fazendo o bonequinho também para que seja o mago também da consciência.
E como eu falava muito no cocô, mostrava o cocôzinho e o mar de possibilidades, um dia uma paciente falou assim para mim, doutora, eu falei, indiquei assim e tal, e essa pessoa falou, você é aquela moça do cocô? Eu falei, ah, não, gente, moça do cocô não, né? Não dá para ser a moça do cocô, né? Vamos encontrar uma outra coisa, porque aí também a moça do mar de possibilidades também ela não ia dizer, né? Verdade. Eu falei, não, eu tenho que trazer alguma outra coisa para a pessoa falar, porque a moça do cocô não é legal. O cocô é bacana, mas fora da gente, não dentro da gente, né? Aí tá. Essa crítica, né, foi, na verdade, algo que fez você passar para o próximo nível, né? Criar outros personagens. Eu diria, aí a gente vai pegar na forma de ser, né? Eu diria que a crítica foi a crítica, a fala foi a fala. Agora, a opção do que a gente vai fazer com essa fala é pessoal. Exatamente. Né? Se eu ainda estivesse vivendo aqui, eu teria escondido ele. Não vou mais falar em cocô, não vou ficar conhecida como a moça do cocô, né? Sim, porque em casa eu já enfrentava uma resistência tremenda, né? Porque meu marido falava, com tanta coisa bonita que você tem, toda vez você tem que mostrar esse cocô. E eu falei assim, mas isso está dando resultado, porque os meus pacientes chegam e falam assim, essa semana eu só fui lá uma vez, eu só visitei uma vez lá, né? Então eu falei, olha só, a pessoa já está se dando conta do movimento que ela faz para isso. Nessa explicação também, eu comecei a pensar, se existe um movimento para isso, então existe algo. E aí eu criei uma historinha. Que é uma historinha que acontece com todos nós humanos. Sim. Há milênios e milênios de anos existe essa imensa num mundo muito distante daqui. Um belo dia, tinha umas consciências mais evoluídas e umas um pouquinho menos. Ali naquele mundo não existia falta, não existia carência. Por quê? Porque no que eu pensava em algo que me faltava, essa consciência coletiva já supria. Mas havia alguém que estava um pouco, vamos dizer assim, que essa bola fosse imensa, uma esfera imensa, uma grande alma coletiva, né? Existia alguma coisinha que estava ali não muito satisfeito, não muito confortável. Aí essa pessoa falou assim, ou esse ser, ou essa centelha, disse assim, eu estou cansado disso aqui. As pessoas acham que contribuem comigo e tal, mas não. Eu garanto que se eu for para um lugar onde não tenha ninguém, a gente vai conseguir reproduzir isso aqui mesmo. Aí a grande consciência falou, legal. Existe um lugar, um espaço aí que está precisando ser habitado. Você vai? Vou. Beleza. Só que tem duas coisas. Uma coisa, lá o lugar é muito denso. Então, vocês não vão ser leves, pensar, não vai ser assim. A gente vai pegar uma parte das pessoas, das centelhas que gostariam de ir, de fazer parte desse experimento, e voluntariamente irão, beleza. Só que vocês vão ganhar corpo, porque lá a densidade é mais densa, vocês precisarão disso. Vocês levarão a centelha divina da unidade dentro de vocês, que fará com que vocês se lembrem do todo. Mas também vocês ganharão aquilo que está fazendo com que vocês queiram ir para lá. Que é algo que vai estar a serviço do seu ego, que vai estar a serviço do medo, que vai estar a serviço de tudo. E lá vocês, já que vocês dizem que aqui vocês reclamam porque não vivem a vontade de verdade de vocês, lá vocês vão estar sob a lei do livre-arbítrio. Ninguém vai dizer para vocês o que deve fazer, o que não deve fazer. Só que quando vocês adentrarem, ganharem um corpo, vocês ganham também o vilão, que é o vitimento. Esse vitimento vai lembrar você sempre da separação. E é possível que você tenha uma dor de necessidade de pertencimento enorme. E que por isso você sofra. Assim também de necessidade de aprovação. E que por isso você sofra. E de estar certo, de que por isso você sofra.
E é possível também que você, para se sentir um pouco melhor, você julgue muitos outros. Mas isso vai te trazer um sofrimento, porque também você abre a porta para que outras pessoas te julguem. Perfeito. E esse movimento de auto-julgamento, de julgamento, de você estar separado da sua verdadeira essência, traz escassez para o mundo. E vai chegar um momento na humanidade que a evolução só poderá ser feita coletivamente. E nesse ponto, todos vocês terão que lembrar que vocês trazem dentro de si o diamante. É um diamante azul da consciência. E em tudo, em absolutamente tudo que vocês viverem, vocês sempre terão a opção de dar energia e focar aqui no vitimento ou na consciência, que te aproxima da sua essência e que te leva à fonte. E assim nasceu o vitimento, que se transformou num processo terapêutico, que está aí no mundo agora, que me faz muito feliz, porque ele veio responder uma ânsia minha, desde quando eu era terapeuta, que eu trabalhava, falava muito em energia e tal, energia, aí fui fazer psicologia, aí um pouco desse holismo se separou, um curto período na academia, mas eu fui fazer psicologia querendo mostrar onde tudo isso se une. E aí, depois de tantas piscadas que a vida deu, vai para gamificação, Camila Rabusque, não sei o que, né? E foi lá que eu encontrei. Eu brinco falando, inclusive, o seguinte, que eu atirei no que eu vi e acertei no que eu não vi. Sim. Eu fui para lá, eu já tinha um jogo pronto, era uma outra coisa. Tinha também, inclusive, a ideia de levar o jogo da Casa de Sonhos, para a gente transformar, que essa ideia existe e vai ser feita. Sim. Mas a história foi isso daqui. No dia que perguntaram o que você vai construir, foi isso daqui. E eu já tinha uma metodologia que, em função da pandemia, eu já estava trabalhando com ela há 2 anos. Uhum. E é muito interessante, né, Sandra? Porque quando você coloca que você passou esse tempo todo lá atrás já pensando nisso, mas é porque o momento era esse, não é? Nada é por acaso. E quando você fala do vitimento, que é para nos lembrar da separação, isso é muito interessante. E principalmente quando você traz a consciência de que o momento agora é de evolução coletiva. Então, tudo que nos acontece, que nos traz para essa piscina, né, que você não quer estar, como que você coloca, é para nos lembrar que nós estamos separados da nossa consciência. Então, tá, agora eu percebi que eu estou aqui, eu tenho consciência de que eu estou aqui. E aí a gente faz a escolha. Eu quero estar aqui, não é? Aí você vai, Exatamente. então, para aquele outro lugar onde você quer estar. Então, acho que a tua Sim. história é muito legal porque ela é lúdica, né? Então, quando você traz os personagens, você facilita para que as pessoas compreendam. Porque quando você fala simplesmente em termos de psicologia, nem todo mundo consegue alcançar isso, não é verdade? Uhum. Exatamente. Porque aqui, na verdade, a gente tem também todo um movimento, né, Lili, de esconder a nossa vulnerabilidade. Sim. Na verdade, a gente não esconde, a gente julga. E a gente julga que aquilo não deve fazer parte da gente. Aí a gente pimba, exclui. Quando exclui, você não fortalece, você não se fortalece. E aí os personagens vêm trabalhar justamente isso, porque eles são engraçadinhos. Até houve no início uma coisa, mas eles não deveriam ser mais adultos? Não, porque ele fala justamente com a criança interna da gente. Oh, que lindo isso. Né? Porque ele fala com isso. Então, quando a gente fala, todo mundo ri, já baixa a objeção. Sim. Né? E aí também teve uma outra dúvida em relação ao nome, né? Porque eu trago esse nome, mas um nome com muito respeito. Porque esse show mimimi, o mimimi não é a dor que dói em você e que não dói em mim. É a dor que dói em você e que continua doendo em você até você se conscientizar de para onde ela lhe aponta, que vai ser em direção à sua essência e à sua força.
E aí, quando isso acontece, nesse momento, você fala, show mimimi. Sim. Porque acorda, é como um insight, sabe? É Uma coisa assim, aquele... E é um golfinho que... Aí você monta nele e vai embora. E vem para essa consciência, e vai ampliando, 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 ampliando. Porque quando eu tenho uma vulnerabilidade, eu encaro isso como um desafio. Sim. E escolho o que eu vou fazer com isso. Se eu vou deixar isso eternamente assim, beleza. Mas isso não pode me trazer sofrimento. Isso precisa me trazer um conforto. Né? Um conforto. Ele não tem que virar ranço. Porque isso vai acabar reverberando na minha assinatura energética. Entendi. Na assinatura de quem eu sou. Então, eu preciso estar mais leve, mais fluida, com menos quizumba, com menos atrito, com menos... As minhas engrenagens da vida que eu falo, eu trago também um instrumento, que são as engrenagens da vida, são as várias áreas da vida, eu trago como uma engrenagem, porque a vida é isso, a gente se movimenta por meio dessa engrenagem, e quando eu tenho alguma coisa ali, aquilo emperra. Quando eu tenho um julgamento, quando eu tenho uma culpa, quando eu tenho uma rusga, quando eu tenho uma fragilidade que eu não estou disposta a olhar para ela impede que eu siga, ela impede que a minha vida gire, isso em todos os sentidos, em todas as engrenagens das áreas da vida. Pode ser profissional, pode ser afetivo, amoroso, pode ser tudo. Porque imagina, se eu tenho uma dor, que eu acho que todo mundo me feriu, que todo mundo é responsável para curar essa dor em mim, e que não sou eu. Não sou eu. Imagine o que eu vou exigir do outro, numa relação afetiva, por exemplo. E eu não posso colocar na mão do outro a minha felicidade. Nunca. Não é? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Né? Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda. Eu falei. Mais 8 minutinhos. E interessante, Sandra, quando você coloca... E essas questões todas que vão surgindo na nossa vida também, elas nos deixam desconfortáveis. E elas nos deixam desconfortáveis exatamente para a gente exercer o livre-arbítrio mais uma vez, de escolher aonde eu quero estar. E Pois é. lembrando que nós temos esse poder de transitar entre um lugar e outro. Mas para isso a gente tem que entrar em ação. Só que, erroneamente, foi passado, isso aí em função da nossa história evolutiva e tal, que é só você trocar. Você troca de instrumento. Eu estou aqui, eu estou desconfortável aqui porque meu trabalho não está bom. Eu estou aqui porque o meu curso não está legal. Eu estou aqui porque não sei o quê. E você não olha para você. Uhum. Aí você desiste das coisas sem olhar para você, para perceber o que realmente... Sem olhar para você. Porque é muito mais fácil a gente colocar a responsabilidade no outro. Dúvida. Uhum. Eu boto... Não entendi. Até que a gente perceba o custo disso. Exatamente, até que a gente perceba, pera lá. E, gente, olha só, contar um segredo aqui. Você só pode mudar você. Uhum. Só pode mudar você. O outro não muda porque a gente quer que ele mude. A gente pode sim ser objeto de mudança do outro. Mas ele vai mudar na hora que quiser. E aí eu não posso ter controle sobre o que as pessoas acham de mim, sobre como as pessoas me tratam. Eu não tenho esse controle. Eu tenho controle, sim, em como eu me comporto. Se eu trago as questões para que eu resolva, está falando aqui, a terceirização da responsabilidade. Exatamente, Patrícia. É linda. Então é isso. Quando eu trago isso para mim, eu consigo resolver. Gente, nós somos seres poderosos. Vamos assumir. Nós podemos realizar milagres na nossa vida, milagres na vida do outro, milagres no mundo. E essa metodologia que está aí para psicólogos, para terapeutas, porque ela encaixa em qualquer abordagem da psicologia. Já tem coaches adquirindo,
ela vem porque tem mais uma coisa nessa história que eu ainda não contei, né? Eu assumi que em 300 anos eu acabaria com o mimimi do mundo, para contribuir com uma pessoa que eu conheço que queria banir a miséria do mundo. A Rafa, aprendo tanto com a Sandra, gratidão por isso. Linda. Então, encontrar o que queremos é que é muito difícil às vezes. Mas pergunte, Patrícia, pergunte para o universo, né? Pergunte que a sua consciência sabe. E olha só, tem uma outra coisa também assim, encontrar o que queremos, né? Ok, o que a gente quer tem sempre uma coisa de falta. Será o que se requer para eu acessar aquilo que eu escolho? Né? O universo que se requer para eu acessar aquilo que eu escolho. Às vezes o que a gente quer não é o que a gente precisa. Perfeito. E às vezes, até a gente chegar aqui onde a gente está escolhendo, tem uma série de coisas aqui que a gente precisa para se preparar para isso. Eu comecei a história falando que eu me julguei, parei minha vida muitas vezes. Hoje eu tenho absoluta consciência, com 57 anos, que não poderia ter sido diferente, porque senão eu não estaria entregando isso aqui hoje. Exato. Então eu sou profundamente grata a todas as minhas crises existenciais, a tudo que eu passei na minha vida, de verdade, de coração. Tudo, 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 absolutamente tudo. Porque se tem alguma coisa que hoje, naquela época poderia ter sido diferente, eu olho para isso aqui, juro por Deus, não. 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 Sabe, é igual aquela coisa assim, eu poderia ter nascido de uma mãe diferente, de um pai diferente? Não, porque você não seria você. Pronto. Ponto. Então, assim, nada do que eu fiz eu poderia ter feito diferente. Porque tudo, 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 tudo foi combustível para isso, foi material para isso, para esse momento. E por isso que é importante a gente olhar para essa história, honrar, agradecer e falar, tá, o que que eu aprendo com isso para eu fazer isso que o meu coração está pedindo, né? Que a minha criança interior tanto quer fazer. Então, eu acho que você parar e cuidar da sua criança interior e perguntar para ela também faz toda a diferença. Porque a criança, ela está livre daquelas questões, das amarras, das crenças que todos nós, como adultos, fomos assimilando. Mas aí a gente vai entrar também num outro ponto da criança ferida, que muitas vezes impede o adulto de caminhar, né? Sim, sim. Então, muitas vezes. Então, assim, é aquilo que traz leveza. É aquilo que traz leveza. Porque muitas vezes, muitas coisas a gente sabe que no adulto ele não dá conta, ele não faz, porque ele traz uma criança ferida e que essa criança, sim, precisa ser acolhida. Mas não é acolhida para a gente regredir para a criança, não. Você é adulto e essa para trazer para cá. Então, ó, a gente faz assim, né, Lili? A gente faz assim, se acaricia essa criança ferida, né, não? Mão direita passa sobre a mão esquerda e fala... Exatamente, exatamente. E cuida, ama, né? Faz o Ho'oponopono, eu sinto muito, Isso. por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. A gente olha tudo isso na jornada, né? Meu sonho, meu projeto. Sim, sim. Querida Sandra, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso episódio, são 30 minutinhos, né? É o momento que nós escolhemos na sexta-feira para a gente olhar para a semana, contar as vitórias, celebrar todas elas, né? E buscar mais leveza para a gente abrir o final de semana com tranquilidade. E esse projeto também do Contando Histórias é para a gente valorizar as pessoas que, né, são corajosas, se dispõem a escrever, assim como você que é autora, que é editora também. E também para prestigiar, porque muitas pessoas não sabem, mas nós estamos aqui no Instagram, mas esse áudio está sendo levado lá para o Spotify e para o YouTube também, onde aquelas pessoas que têm deficiência visual, né, elas não conseguem ler, mas elas podem ouvir. Então também é um quadro para a gente trazer histórias
né? Para que essas pessoas possam acessar também esse conteúdo. Então, quero agradecer. Ai, que felicidade, né? Porque eu vou ter essa história gravada, que eu nunca consigo contar igual. Pode falar. Ai, que maravilha! Querida, gratidão imensa pela tua participação. Estamos honrados. Eu que agradeço, Lili. Eu quero agradecer também a todas as pessoas que estão aqui. Aline, querida, Patrícia, todos vocês que estão aqui. Gratidão, gratidão, Rafaela. E a todas as pessoas que verão a reprise, que assistirão no YouTube, no Spotify. E assim, gratidão imensa, 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 imensa por me permitir ser contribuição. Amo. Sempre, sempre. Gratidão. Beijo grande, um ótimo final de semana para vocês todos. Tchau, tchau. Beijo.